Bom, nós estamos aqui há 5 anos, né? Quer dizer, nós adquirimos o Protocárdio há 5 anos. Eu passei 21 anos à frente do Hospital do Coração de Sobral. Ali nós fizemos um trabalho extraordinário, né? Começamos do zero. A minha vida sempre foi começar do zero, né? Eu sempre estive à frente de estruturas nas quais eu comecei do zero. O Hospital do Coração, quando eu cheguei em Sobral, vindo de São Paulo, onde eu fiz a minha formação, eu cheguei, nós tínhamos um terreno que era uma vacaria no DERB. Nós estamos falando de que ano? 1995. Quando eu cheguei em Sobral, o Hospital do Coração, ali havia um terreno que era uma vacaria. Aquele terreno todo do DERB, ele não existia, toda aquela estrutura que hoje você tem, uma estrutura residencial, não é? Aquilo não existia em Sobral. Então o DERB era mata, a não ser havia basicamente o DERB Clube. E do lado do DERB Clube nós tínhamos ali uma vacaria, e essa vacaria, o Padre Alinhados com uma visão visionária, então nós começamos do zero o Hospital do Coração, do zero. Ali nós formamos as pessoas, ali nós treinamos, ali nós criamos uma cultura e um modelo organizacional de sucesso. Que depois você de chama de anos, sistematização. Sistematização, que é a coisa mais importante na gestão, né? Na gestão. Eu só tenho qualidade, existe uma trilogia. A qualidade, ela tem muita influência dessa sistematização. E essa sistematização, ela depende de duas coisas. Ela depende de roteiros bem estruturados e de um treinamento exaustivo das pessoas. Então, com isso, eu sistematizo todas as ações. Isso aí, esse automatismo de gestão e de função, ele gera muito mais facilmente a qualidade desejada, a excelência desejada, né? Que sempre foi a minha marca, por onde eu passei. Doutor Glauber, você já ouviu falar daquele filme, Uma Linda Mulher, que tem um ator, um roteiro do filme muito interessante, em qual um empresário, ele pegava as empresas, de certa forma, cambaleando, né? Claudicante, e conseguia dar uma estruturação, então ele vendia ela depois, entregava ela para o mercado, muito estruturada, com valor agregado. Foi o que você acha que foi, aqui no Protocárdio, sim. Então, quando eu cheguei, depois de passar em Sobral pelo Hospital do Coração, pelas faculdades UNITA, onde nós começamos do zero um curso de medicina, e quando eu saí, esse curso teve nota 5 do MEC máxima em todas as dimensões de avaliação. Eu cheguei aqui no Protocárdio, ele só tinha um nome, né? Uma estrutura totalmente comprometida. Bem localizada. Extremamente bem localizada. É a melhor localização de Fortaleza, né? Extremamente bem localizado. O hospital tem 5.000 metros de área, na realidade 6.000 metros de área. E quando nós chegamos aqui, o que existia apenas era uma história, mas um hospital muito deteriorado, sem pessoas, sem processos. E durante esses 5 anos, o que nós fizemos aqui é o que você está vendo. Hoje uma estrutura ultramoderna, muito bem estruturada do ponto de vista de tecnologia, de equipamentos, ciência de dados. Hoje é um hospital que trabalha, tudo aqui nós trabalhamos com BI, tudo tem dados. Hoje eu sei todo tipo, eu tenho todas as informações importantes dentro do hospital. Se você me perguntar, eu sei quanto é o custo de tudo. Trabalhamos com indicadores, nós trabalhamos com ferramentas que dão muita eficiência à gestão. E o mais importante é que ao longo desses 5 anos nós criamos aqui um corpo de pessoas, um time verdadeiramente, né, altamente capaz, altamente eficiente, competente. E isso é o que tem feito verdadeiramente essa revolução. Do zelador ao diretor, ao gestor, eles entendem claro, a mesma filosofia. A mesma filosofia. Nós temos um modelo organizacional muito bem estabelecido dentro do Protocárdio. Eu lhe diria que hoje o Protocárdio é o hospital em Fortaleza. Eu acho que se você colocar aqui 2 ou 3 hospitais muito bem estruturados em termos de gestão, certamente o Protocárdio é um deles. E se não for o hospital melhor estruturado em termos de gestão, de eficiência de gestão. Então hoje nós temos uma gestão altamente profissional,
que não é... Eu hoje sou apenas um degustador da qualidade do hospital. Então nós trouxemos executivos do mercado. Hoje quem toma de conta do hospital é o Dr. Nuno Seno, que é um português que veio para o Brasil para tomar de conta de uma empresa de telecomunicações, que é um engenheiro. E ele hoje é quem toca toda a parte de gestão do hospital. Né? Quer dizer, essa gestão hoje ela é ultra profissional, técnica, profissional, né? Que trabalha muito com tecnologia, sobre todos os aspectos. E eu hoje, dentro do hospital, eu tenho dois papéis. O primeiro papel é o papel de sonhar, né? De sonhar. Esse corpo gestor de executivos, ele coloca em prática os sonhos, né? As perspectivas, os vislumbres. Então hoje o meu papel dentro do hospital é sonhar, é ter ideias, insights. E um exigidor de excelência. E o segundo papel, eu sou o degustador da excelência. Okay, então eu quero saber, então o meu foco, o meu propósito aqui dentro é excelência. Eu quero ser o melhor hospital do mundo. Eu não quero ser o melhor hospital de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, eu quero ser o melhor hospital do mundo. Vocês colocam como uma meta, claro, e um prazo para atingir. Sem dúvida. Então eu sou o degustador disso, dessa qualidade e dessa excelência. E diante dessa degustação eu vou fazendo uma retroalimentação para que cada vez mais os processos organizacionais eles se movimentem para garantir essa qualidade e essa excelência que nós desejamos. Então, ao longo desses 5 anos, nós transformamos uma estrutura que tinha muitas dificuldades. Só para que você tenha uma ideia, quando nós chegamos aqui, o Protocard tinha 80 milhões de reais de dívida. Hoje, nós não devemos nada a ninguém, zero de dívidas. O Protocard hoje ele é uma estrutura superavitária, né, que nós não devemos nada a ninguém. E ao longo desses 5 anos, nós incorporamos outras estruturas, como o Hospital HPSA, que nós, a partir do próximo ano, nós estaremos já funcionando como o Hospital Protocard Aldeota. Esse vai aqui ser um braço de vocês aqui. Será uma unidade, uma outra unidade, né? E que é uma outra unidade. E no entorno do Protocard, nós já fizemos 2 aquisições, que é essa aquisição vizinha, aqui onde funciona essa farmácia, e o antigo restaurante Mikado, que hoje é do Protocard, onde ali nós vamos ampliar os nossos leitos, inclusive leitos de UTI. Hoje o Protocard tem 80 leitos. O nosso objetivo é chegarmos a próximo de 200 leitos, com um prédio que nós estamos desenhando. Já existe o desenho, logo nós estaremos começando esse prédio. E esse ano já, aqui em frente, nós estaremos fazendo mais uma unidade de medicina diagnóstica. Hoje nós estamos aqui em um local, que é a medicina diagnóstica original, e em frente ao hospital nós estaremos inaugurando mais uma unidade de medicina diagnóstica, que é uma das nossas apostas em termos de saúde. Hoje os hospitais eles têm que cuidar muito da saúde. Nós temos que vender menos doença e vender mais saúde. Né? E como é que faz isso? Qual é o medicina preventiva. Plano de é isso? ação de vocês? Medicina preventiva. É você trabalhar com essas unidades diagnósticas, que são unidades de atendimento multidisciplinar, onde você envolve o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, né? E com isso, você faz um atendimento, né, desses pacientes na perspectiva de prevenção da doença, né? Porque isso é muito mais barato para o sistema do que tratar a doença. A doença você já perdeu. A medicina preventiva ela é muito mais interessante. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida e um acompanhamento desses pacientes. Então, hoje o Protocard está investindo muito em uma unidade de negócio dele, que é o Protocard Saúde. Onde essas unidades, que já temos essa, que você está vendo aqui, superlotada, e nós teremos já no próximo ano essa outra unidade aqui em frente. Então, nesses 5 anos, nós fizemos o dever de casa, que foi sanear o hospital, deixar o hospital
absolutamente saudável. Nós preparamos o hospital em termos de estrutura. Veja que hoje você tem aqui uma estrutura belíssima, moderna, né, de alto padrão. Uma das áreas mais privilegiadas da capital. Nós estruturamos o hospital na perspectiva de pessoas e processos, né? Nós criamos o quê? A sistematização, com roteiros bem estruturados, todo mundo sabe o que é que faz, todo mundo sabe quais são os propósitos. E o terceiro aspecto é um investimento fortíssimo em tecnologia, porque a tecnologia, ela é um catalisador, ela acelera os processos, né? Hoje, dentro do hospital, nós investimos enormemente, nós trouxemos profissionais de fora, de São Paulo, do Rio de Janeiro, inclusive o nosso chefe da tecnologia da informação é uma pessoa que veio do Rio de Janeiro, Dr. Lucas Marim, e esse investimento em tecnologia nos propiciou, inclusive, essa evolução mais acelerada, porque a gente aqui não há empirismo, né? Nós hoje trabalhamos com ciência de dados, nós sabemos de tudo dentro do hospital uptime. A esse momento aqui, se você me perguntar tudo sobre os indicadores, eu vou lhe dizer todos os indicadores. Então, nós, ao longo desses 5 anos, nós estruturamos o hospital para uma estrutura extremamente ágil, né, flexível, né, e extremamente eficiente. Hoje vocês atendem mais gente da capital ou também abrange o interior? Nós também. Hoje o hospital ele trabalha 2/3 Fortaleza e 1/3 Ceará todo, né? Nós temos pacientes aqui de todo o Ceará todos os dias. Hoje nós somos a estrutura que mais faz procedimentos de cirurgia cardíaca, mais faz procedimentos de hemodinâmica do estado do Ceará. Nós já somos, o Protocard já é hoje. E cada vez mais nós estamos aumentando dia a dia, né? O hospital de repente ele ficou pequeno. Daí a necessidade de nós incorporarmos outras unidades. Doutor Glauber, por que as pessoas têm muito problema de coração? Ou você acha que essa tendência pós-pandemia tende a crescer? Muita gente vem falecendo de problemas cardíacos. Isso aí você acha que é do mau hábito alimentar ou tipo, físico? Ou você acha que isso aí também tem a ver com alguns resquícios da própria pandemia? Não, da pandemia não. As pessoas têm muitos problemas cardiológicos, primeiro, porque os problemas cardiológicos eles são nutridos por vários fatores de risco muito prevalentes na população e, sobretudo, na população que envelhece, que é hipertensão arterial sistêmica, que você tem aí 30% a 40% da população hipertensa, diabetes, tabagismo, sedentarismo, taxas elevadas de gordura no sangue, que nós chamamos a isso de dislipidemia. Então, todos esses fatores, que são fatores muito prevalentes, culminam nas doenças cardiovasculares, que é o infarto, a angina do peito, o acidente vascular cerebral, que tem a mesma origem nesses fatores de risco. Então, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam em todo mundo e vai continuar assim, porque na época da pandemia, as doenças cardiovasculares matavam muito mais que a pandemia. Só que as pessoas deixaram de ser assistidas devido à pandemia. Mas as doenças cardiovasculares, cada vez mais, serão as patologias que mais matam em todo o mundo. E, sobretudo, nós temos o quê? Uma população que está envelhecendo e cada vez mais estará exposta a esses fatores de risco que levam à doença do coração. Dr. Glauber Rocha, o que leva o Dr. Glauber Rocha a acordar todo dia com esse entusiasmo desde 1989, quando você foi para São Paulo estudar ou passou na sua medicina? O que é que mantém? Entusiasmo, um propósito. E que não é o dinheiro, como muitos pensam. Dinheiro não tem essa força. Se eu fosse pensar em dinheiro, eu parava por aqui. Por exemplo, há 1 ano nós temos aqui um grande grupo hospitalar no Ceará
que tem nos oferecido, que tem tentado comprar o Protocárdio. Já escutamos falar. Nós tivemos várias tentativas, inclusive agora recentemente, de venda do Protocárdio, por um dinheiro que eu não precisava mais fazer nada. Mas o que me move não é isso, o que me move é ter um propósito de fazer as coisas, de fazer acontecer, né? É ter uma vontade todo dia de realizar, de executar, de desafiar a mim mesmo. Né? Hoje eu trabalho 14, 15 horas todos os dias. E você acaba contagiando quem trabalha do seu lado? Sem dúvida. Do seu time? Sem dúvida. Isso inspira e anima as pessoas. A primeira coisa que contagiar, mas é inspirar, né? Contagiar. A primeira coisa que eu tento ensinar às pessoas é que nós temos uma capacidade infinita de ser e de fazer. Depende de você. Então Deus nos deu uma capacidade ilimitada de ser e de realizar as coisas. Se nós tivermos saúde, é só o que a gente precisa, nós temos uma capacidade infinita de ser e de fazer. E eu ensino a isto as pessoas fazendo, chegando no hospital 7 horas da manhã todos os dias e saindo 10 horas da noite, trabalhando, ensinando as pessoas de domingo a domingo. Eu trabalho de domingo a domingo com muita alegria e com muito entusiasmo, não para ganhar dinheiro, porque o dinheiro não tem essa força. Dinheiro é lenha, dinheiro é combustão. Se você pega uma estrutura como essa do Protocárdio e ela precisa, para se movimentar, ela precisa de dinheiro. O dinheiro é a combustão, mas o dinheiro não é a coisa mais importante. A coisa mais importante aqui é o propósito. Uhum. Qual é o propósito? Primeiro propósito, servir à sociedade. Servir à sociedade. Que isso aqui seja um destino recomendado para as pessoas de Fortaleza, para o Ceará. Primeira coisa é isso. Segundo, cuidar das pessoas que estão aqui, cuidando das outras pessoas, dos doentes. Né? Cuidar dos nossos colaboradores. E o terceiro aspecto é que essa estrutura seja uma plataforma e que essa plataforma, ela também cuide dela, em termos de crescimento, de evolução, de melhorias. Então nós temos que ter um propósito. Nada disso aí está diretamente condicionado ao dinheiro. O dinheiro é a combustão, o dinheiro é a lenha, né? Um carro, ele não foi feito para colocar gasolina. Ele foi feito para servir as pessoas, para levar as pessoas. Mas para que um carro leve as pessoas, precisa de gasolina, precisa da combustão. Mas o princípio, o propósito do carro não é ter gasolina. Então, as estruturas, né, elas têm que ter um propósito. O que me anima aqui é ter um propósito. Não é ter o dinheiro, é um propósito. O dinheiro é fácil, o dinheiro não é difícil. Se você tem organização, se você trabalha, se você tem estratégia, isso vem com naturalidade, não é? Então, o difícil e o interessante é buscar esse propósito. Não, mas são poucos os homens, eu acredito que 2 ou 3% da população mundial que consegue gerir bem e fazer com que o dinheiro, faça com que ele trabalhe a coisa flua. Mas assim, se é de Sobral, região norte do estado do Ceará, eu tenho certeza que você nunca esquece. E certamente você tem algum projeto de retornar de Sobral com esse mesmo sistema, ou provavelmente com um Protocárdio para Sobral. Sim. Você poderia só explanar rapidamente para a gente não é agora, né? Para breve, mas não é agora. O que caracteriza nós sobralenses, né? Quer dizer, o sobralense ele tem peculiaridades, né? Características específicas de Sobral. Sobralidade, né? A sobralidade. Primeira coisa, nós temos autoestima, né? Autoestima. E isso foi ensinado por Dom José Tupinambá da Frota. Que este mês é o mês dele, né? Exatamente isso. Dia 25 faz a hora que ele morreu. Por Dom José Tupinambá da Frota. Então o sobralense ele tem autoestima. E o sobralense ele tem muito amor à sua terra. Nós temos um bairrismo, um orgulho muito grande de dizer que somos de Sobral. E eu tenho muito esse orgulho, né? Eu estou aqui em Fortaleza, quando eu cheguei aqui, eu dizia que eu sou um sobralense, né?
Quer dizer, e eu sempre mantenho, né, essas características de Sobral no meu dia a dia. E assim, o bem querer, eu acho que eu já dei alguma contribuição a Sobral no Hospital do Coração, na Faculdade de Medicina do UNITA, nos meus 21 anos ali trabalhando como médico, como cardiologista, e eu quero contribuir mais. Eu acho que Sobral hoje carece enormemente de um equipamento hospitalar à sua altura. Hoje, todos os equipamentos hospitalares de Sobral, na minha compreensão, eles estão com dificuldades, né? Com dificuldades. Eu não estou aqui julgando nada, mas o grande juiz é a realidade. O juiz final é a realidade. Não adianta. É a dor no momento que as pessoas sentem. Não, é a realidade. O que é que nós temos hoje em Sobral? Uma escassez de equipamentos hospitalares que atendam à altura os sobralenses, a cidade de Sobral. Nós não temos. O que nós temos hoje é uma onda migratória muito grande para Fortaleza, inclusive para procedimentos de pequena e média complexidade. Isso é perceptível. E isso é inadmissível. Uma cidade como Sobral, hoje nós temos médicos extraordinários em Sobral. Nós temos 2 faculdades de medicina em Sobral. É inadmissível Sobral não ter um equipamento hospitalar de alto nível. É inadmissível, não é? Os equipamentos hospitalares de Sobral, na minha compreensão, eles retrocederam, eles pioraram. E aí não houve um investimento. Não nos cabe aqui julgar isso aí eu nem quero fazer, não é? Eu nem quero fazer porque vivo um outro ciclo da minha vida. Então eu tenho um desejo muito grande de voltar à minha terra querida com o Protocar de Sobral, uma estrutura hospitalar de alto nível, com o mesmo modelo organizacional do que você está vendo aqui, o Protocárdio. Hoje o Protocárdio é um dos melhores hospitais de Fortaleza. Isso com estrutura, tecnologia que o senhor fala? Pessoas processos. Esse processo. Hoje o Protocárdio ele tem um modelo organizacional, ele tem um DNA. Doutor Cláudio, se você se ausentasse daqui por 1 mês, por 2 meses... Nada acontecia. Continuaria todo vapor? Claro. Preste atenção, uma coisa importante é o mais eficiente dos gestores é a cultura organizacional. Você diz que uma estrutura ela é forte quando ela tem uma cultura organizacional. E a cultura organizacional, ela está muito acima das pessoas. Entende isso? Entendo. Quer dizer, eu posso passar 1 ano fora do Protocárdio, ele vai funcionar do mesmo jeito, porque ele já tem uma cultura organizacional. Quando eu saí do Hospital do Coração, eu tenho certeza que ele nada sofreu no primeiro ano que eu saí de lá. Por quê? Porque havia ali uma cultura organizacional. No momento em que essa cultura organizacional ela sofreu uma ruptura, aí a curva ela é descendente. Doutor Glauber, houve um choque muito grande com a sua saída na época, né? Eu não quero polemizar, mas há quem diga que você agradeceu muito essa saída, claro, porque senão você não teria trazido essa oportunidade para essa estrutura que nós estamos aqui. E o Ceará, de repente, poderia ter ficado um pouquinho inerte, né? Nesse sentido, já dado o seu talento, né? Eu tinha muito amor e tenho ainda ao Hospital do Coração de Sobral. Eu vejo aquilo como um filho, porque ali... Quantos anos esse filho? 21 anos. Olha, tá eu conheço cada milímetro do Hospital do Coração. E eu contribuí para cada milímetro do Hospital do Coração. Agora, eu tinha muito amor por aquilo, mas há muito tempo eu estava numa zona de conforto. E zona de conforto é péssimo. Péssimo. Uma coisa que faz mal a um homem é zona de conforto. E ali havia uma série de circunstâncias, um conjunto de circunstâncias que dificultavam muito. O Hospital do Coração havia chegado num patamar
que para que ele continuasse crescendo, tinha que fazer determinadas rupturas. Por quê? Porque toda a gestão da Diocese de Sobral e da governança da Santa Casa, o desejo era imprimir, como fizeram agora, imprimir ao hospital, impor ao Hospital do Coração uma cultura ineficiente que existia dentro da Santa Casa. Então, assim, cada vez mais o desejo era colocar o padrão da Santa Casa dentro do Hospital do Coração. E pelo amor que eu tinha àquilo, quer dizer, era muito difícil para mim tomar uma decisão de sair. E o que aconteceu foi que existiram situações ali que provocaram a minha saída. Isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque me tirou de uma zona de conforto. E quando eu estava no UNITA, eu sentia falta de uma estrutura onde eu poderia atuar como gestor, uma estrutura ligada à saúde. E aí surgiu o Protocardio, que hoje é a minha grande alegria na vida, onde aqui eu desenvolvo um trabalho diário duro, pesado, como todo empreendedor, como todo empreendedor no Brasil, mas assim, exitoso, né? Quer dizer, então hoje eu estou aqui contribuindo também para a Fortaleza. E eu percebo já esse reconhecimento da cidade para com o Protocardio, que é uma estrutura que tem 40 anos. A cardiologia do Ceará, ela nasceu aqui no Protocardio. E eu estou contribuindo em várias dimensões. Nós estamos contribuindo na dimensão saúde, em termos de medicina, voltada à cardiologia, mas eu tenho a impressão que hoje nós estamos contribuindo muito na questão da gestão. Modelo, né? De modelos. E que inspira muita gente, né? Sim, claro. Hoje eu percebo em outros hospitais já de Fortaleza, preocupações na aquisição de ferramentas que nós utilizamos aqui dentro do Protocardio. Então eu acho que a gente vai dar também uma contribuição em termos de gestão, né? Quer dizer, essa gestão muito voltada a resultados, muito voltada à ciência de dados, muito voltada à excelência, a excelência como um propósito, como uma conquista a ser defendida dia a dia. Então esse modelo, eu acho que a gente também vai dar uma contribuição a nível de Ceará. Então isso também me alegra, não é? Isso também me alegra. Então, um homem inteligente, ele não pode ter ressentimentos. Eu não tenho ressentimento de nada. O que aconteceu foi muito importante para mim. E hoje eu agradeço às pessoas que contribuíram para que eu saísse do Hospital do Coração. Da zona de conforto. Eu terminei no Hospital do Coração um ciclo. E um homem tem os seus ciclos. E tem que admitir. E a gente tem que ter a coragem de mudar de ciclos. Hoje eu estou no outro ciclo. E eu quero voltar para Sobral para continuar contribuindo. E eu estou vendo aí que você está até assim com a pigmentação da pele, está mais magro, né? Mais magro, sim. Aí deixa eu lhe falar outra coisa aqui, eu vou tocar num assunto importante para a gente poder já fechar também, né? Dia 18 de outubro é celebrado o dia do padroeiro dos médicos, né? Que é São Lucas. São Lucas. O médico dos homens, o médico de almas, né? E assim, nós vamos promover uma revista e nós pretendemos realmente, ele não é médico, mas nós pretendemos em vida prestar uma homenagem. E do padre José Linhares, que recentemente estava tomando um vinhozinho lá na Serra da Merola. O padre José Linhares, o padre José Linhares é um benfeitor de Sobral, né? Ele é um homem, eu acho que depois de Dom José, sinceramente, na minha perspectiva, talvez o padre José Linhares seja o homem que mais tenha contribuído para Sobral. Não é uma hipérbole, não é um exagero. O padre José Linhares nos formou a todos. Eu vi uma homenagem que foi feita lá no UNITA, né? Toda essa geração, hoje, essa minha geração de homens de 50, de 60 anos, que hoje é a geração que está em visibilidade, né? Em vários setores. Em vários setores.
Toda ela foi formada pelo Padre Zé Linhares no Colégio Sobralense. Eu aprendi muito do que eu aplico hoje na minha vida, como médico, como gestor, como pai de família, como esposo, como filho, né? Eu aprendi com o Padre Zé Linhares no Colégio Sobralense. Então ele é o responsável contribuiu muito para a formação de toda essa geração. Então esse é o grande legado, a meu ver, como educador. No Colégio Sobralense, naquela época, na década de 70, 80, 70, que quando eu entrei no Colégio Sobralense, nós aprendíamos ali conceitos que hoje são extremamente modernos. Eu aprendi organização no Colégio Sobralense. Organização, planejamento. Né? Então, a primeira grande contribuição do Padre Zé Linhares, talvez a maior, seja na área da educação. Segundo, a área da saúde. O Padre Zé Linhares, ele, através da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, ele deu visibilidade à Santa Casa a nível nacional. Quer dizer, ali ele criou uma estrutura que tinha um modelo organizacional. Tudo isso que eu estou falando para você, a Santa Casa já tinha na década de 90, nos anos 2000, quando o Padre Zé Linhares era o administrador. Ele tinha um modelo organizacional bem estabelecido. O que ele não tinha eram as ferramentas que nós temos hoje, tecnologia, a esse ponto. Mas ele tinha a tecnologia da época. Ele propiciou trazer muita gente boa que hoje faz a medicina de Sobral. Eu escuto falar isso. Ele oportunizou estágios, convênios. Ele pegou sobralenses ali, filhos de Sobral, pelo prestígio dele da Santa Casa, para fazer estágios em grandes serviços pelo Brasil. Então ele deu uma contribuição enorme. A Santa Casa de Sobral era uma Santa Casa, na época do Padre Zé Linhares, conhecida no Brasil todo. Ele foi presidente nacional e internacional das Santas Casas. Eu lembro, quando eu encontrei em Brasília uma vez. Então o Padre Zé Linhares é um homem que merece de Sobral todo o reconhecimento e toda a homenagem. Ele muito me ensinou, muito do que eu hoje faço em termos de gestão, eu devo ao Padre Zé Linhares. A minha convivência com ele como professor e como gestor da Santa Casa, que foi que me trouxe para Sobral. Porque quando eu fiz minha residência em São Paulo, o meu projeto era ficar em São Paulo. Era ficar na instituição que eu fiz minha residência, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, e ser professor da Unicamp. O que eu queria era isto. E ele me convenceu a voltar para Sobral e fazer o Hospital do Coração. Então o Padre Zé Linhares tem toda a nossa homenagem. É um grande homem, é um visionário, é um homem que está muito, mesmo com seus 92 anos para 92 anos, é um visionário, é um homem que está muito à frente do seu tempo, né? Um homem que está muito à frente, é um grande oportunizador, é um homem que abre caminhos para as pessoas, né? É uma referência de tudo que é bom para os Zé Linhares Ponte. E eu tenho por ele uma gratidão gigantesca, né? Então você terá a oportunidade, dia 20, se Deus quiser, né? se ele realmente tiver a condição física, né? O pessoal levá-lo lá para o restaurante para a gente, assim, diante de vários colegas, né? Colegas dele, renomados colegas lá formados, né? Ele merece toda a homenagem do mundo. E você está de parabéns, a Revista Alternativa, por homenagear o Padre Zé Linhares Ponte. Porque eu acho que as pessoas elas têm que ser homenageadas em vida. Também acho. Né? Quer dizer, elas têm que ser homenageadas em vida. Ele tem 92 anos. E as homenagens têm que ser feitas agora, né? Agora, ele está lúcido, né? Lúcido, com toda a capacidade intelectual ativa, e ele pode ter o prazer do reconhecimento, que é uma coisa extraordinária, você ter o reconhecimento. E nós seres humanos somos pura emoção, né? Sem dúvida. E por falar em pura emoção, para fechar, porque é muito bom conversar com você, que a gente... Se você não tivesse nada assim para fazer,
Aí, qual é o seu maior prazer, assim, depois, no seu momento de folga? É voltar lá pro seu torrão, para cuidar da sua... Eu sou um sertanejo. E o que eu fiz 3 residências médicas, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado. Mas a minha grande escola foi o sertão. O meu maior professor foi o meu pai, um matuto. O sertão, seu pai, Joaquim Davi Carneiro. E a sua mãe? Maria do Carmo Carneiro. Então assim, eu sou um matuto, eu sou um sertanejo. O sertão, toda vida que eu estou triste, toda vida que eu estou angustiado, eu recorro ao sertão. E o sertão é como se ele me absolvesse, ele me acolhe, né? Ele como é que acontece me reenergiza. Essa magia, essa conexão? A conexão com os homens simples do sertão, com as pessoas simples, com as pessoas onde o dia tem 24 horas, onde as ambições elas são ambições pequenas. O homem do sertão ele ainda é um homem puro, é um homem que fala da lua, que fala do inverno, do vento, das plantas, dos animais, que tem uma convivência profunda com a natureza. Vai chover porque está vindo ali sem dúvida, formiguinhas, né? Que tem uma profunda relação com a terra, como diz o Cícero romano, né? A terra, ela nos reenergiza, né? Reenergiza. Então, o contato com a natureza, com as coisas simples. O meu dia a dia é um dia a dia complexo, né? Dia a dia de grandes desafios, de dificuldades, né? E o sertão, ele é o contraponto a tudo isso. Então, quando eu não estou nessa luta que hercúlea, enorme, eu estou no sertão, na fazenda, com as pessoas simples, com os animais. Eu gosto de vaca, eu gosto de cavalo, eu gosto de ovelha, eu gosto de andar andar pelas estradas do sertão a cavalo, a pé, às noites. Então, eu diria que é o sertão, porque eu sou verdadeiramente, se você me disser o que eu mais me orgulho, eu sou um sertanejo, eu sou um matuto que deu certo. Por quê? Porque compreendeu desde cedo que a grande catapulta do homem é o conhecimento. E depois eu aprendi que o conhecimento precisava de algo mais, a organização, o foco, a persistência. O homem algorítmico, que é o homem sistematizado. Então tudo isso eu fui aprendendo ao longo da minha vida por etapas. E tudo isso me propiciou muita coisa, né? Onde eu estou hoje, né? Quer dizer, o aonde foi construído exatamente entendendo isso. Mas tudo isso partiu do quase nada, não é? Eu gosto de falar isso porque nós começamos essa conversa dizendo que o homem tem uma capacidade infinita de ser e de fazer. Então, eu gosto de falar isso para mostrar para as pessoas que elas têm muita capacidade. Porque eu saí do nada. Eu sou um indivíduo mediano. Tenho uma inteligência mediana. E o que contribuiu muito para eu chegar até aqui foi o quê? O esforço, a organização e o entendimento de tudo sistematizar. Eu diria que eu tenho uma personalidade algorítmica. E com isso, os processos, as conquistas, elas ficam mais fáceis. É exatamente isso. Eu nasci em Sobral, né? Mas a minha infância toda foi em um sertão que ficava no município de Santana do Acaraú. Eu vi a televisão pela primeira vez com 7 anos de idade em Santana do Acaraú. Para você ter uma ideia. E o sertão ali em Santana do Acaraú, meu pai era de lá e a minha mãe ali do Patriarca, né? Ali da Mutuca. Patriarca. Fala de Mutuca. Então, agradecer aqui demais ao doutor Glauber Roger por essa atenção, né, a gente, e deixar aqui ele para as considerações finais, já que isso aqui nós vamos exibir no nosso Instagram, no nosso YouTube, né? Está quase aqui com um podcast, né? Assim, meio que improvisado, mas foi.
Então, as suas considerações finais. Não, a minha alegria, né, de tê-la aqui na nossa casa, no Protocardio, de você conhecer o Protocardio, conhecer o que nós estamos fazendo aqui, né? E da gente ter essa conversa boa, essa conversa franca. Eu sempre tenho muita alegria quando falo de Sobral, né? Eu sou um sobralense, amo a minha cidade, tenho muito orgulho da minha cidade, tenho uma gratidão enorme a Sobral, né? E eu tenho muita vontade de contribuir positivamente para Sobral, né? E assim, o que eu posso dizer para as pessoas é que é necessário o trabalho, né? Eu tenho uma frase que era a frase, eu não sei se já tiraram, do Hospital do Coração, Labor omnia vincit, o trabalho vence tudo, né? Isso era uma frase, é uma frase de Virgílio, né? Que é uma peça muito bonita, quando ele se dirige aos camponeses e ele coloca isso, Labor omnia vincit, o trabalho vence tudo, né? Então eu sou um indivíduo que acredito muito no trabalho, no entusiasmo, né? Na alegria de realizar as coisas, de fazer acontecer, de ter um propósito. Então nós temos que viver por conta de propósitos. E muitas vezes as pessoas confundem isso com dinheiro. O dinheiro é muito pequeno, o dinheiro não tem tanta força. Triste do homem, o dinheiro arremedeia, mas o dinheiro, triste do homem que está realizado com o dinheiro. O dinheiro é muito pouca coisa. Ele escraviza, né? E o mais importante é você ter propósitos, né? E dentro desses propósitos todos, que é o que movimenta a minha vida, né, todos os dias, é de fazer, de realizar. E eu quero contribuir para a minha cidade querida, que é Sobral, para os meus irmãos, né, patrícios, sobralenses, né? E se Deus quiser voltar a Sobral, levando para lá o Protocardio de Sobral, né? Toda a sua excelência. E toda a sua excelência. Então, muito obrigado aí pela sua visita.